Pessoal, vamos então iniciar aqui a nossa aula de ponteiros, tá? Nossa aula de ponteiros será composta de duas aulas. Eu sei que vocês já iniciaram esse estudo com o professor da disciplina de PEN, mas nós vamos ir um pouquinho além. Aqui no meu site vocês vão encontrar essa apresentação que eu vou começar a mostrar para vocês. E tem atividade também que vocês farão durante a semana, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Ponteiros, né? O que é ponteiro? Então é a primeira questão principal. Ponteiros são variáveis que armazenam o endereço de memória de outras variáveis. Então a memória RAM ela é composta por endereços hexadecimais e cada variável fica armazenada em um endereço que é alocado. Então, de acordo com o tipo primitivo que você tem daquela variável, você armazena mais bytes ou menos bytes. Então, por exemplo, você pode ter criado uma variável do tipo inteiro, você está utilizando do endereço 0 até o endereço 4, por exemplo. Então você tem o endereço inicial mais o tamanho do tipo primitivo, nós conseguimos definir a posição daquela variável na memória. Então, dizemos que um ponteiro aponta para uma variável quando contém o endereço na memória RAM da mesma. Os ponteiros podem apontar para qualquer tipo de variável, int, float, double, etc. Tá? Vetores, matrizes, até para funções. Né? Podemos ter ponteiros de funções, que nós vamos aprender semana que vem. Tá bom? Então, cada variável de um programa ocupa um certo número de bytes consecutivos na memória de um computador. Uma variável do tipo char ocupa 1 byte. Uma variável do tipo int ocupa 4 bytes. E um double ocupa 8 bytes, por exemplo. Tá? O número exato de bytes de uma variável é dado, né, nós temos um comando chamado sizeof, que ele traz exatamente ali o tamanho, né, de uma variável na memória. Então ele permite ali saber ali qual o tamanho e qual o endereço inicial, né? O ponteiro geralmente sempre marca o endereço inicial e mais o tamanho daquele tipo, nós temos ele dentro da memória. Tá? Cada variável, em particular, cada registro, né, de um vetor na memória tem um endereço. Na maioria dos computadores, o endereço de uma variável é o endereço do seu primeiro byte. Então, o ponteiro vai conter sempre o endereço do primeiro byte. Tá? Por que usar ponteiros? Qual que é o motivo de utilizar ponteiros? Ponteiros são mais úteis quando uma variável tem que ser acessada em diferentes partes de um programa. Então vamos supor que eu queira, eu tenho diversas funções dentro do meu programa e eu quero atualizar aquela variável em diversas funções em diversos pontos. Então se eu utilizar o ponteiro, eu consigo acessar exatamente aquela variável naquela posição. Por quê? Quando a gente cria uma função e tem as variáveis dessa função, tem os parâmetros dessa função, tanto essas variáveis como esses parâmetros vão ser válidos só no contexto ali da função. Porém, se eu quero compartilhar um determinado valor que eu estou trabalhando em diversas situações, ou se eu estou trabalhando com recursão, ou se eu estou trabalhando com algoritmos mais complexos, eu quero manter aquele valor e atualizar aquele valor de uma forma mais simples. Tá? Caso esse dado seja alterado, não há problema algum, pois todas as partes do programa têm um ponteiro que aponta para o endereço onde reside o dado atualizado. Tá? Existem várias situações onde ponteiros são úteis, por exemplo, alocação dinâmica de memória, manipulação de vetores e matrizes,
para retornar mais de um valor em uma função, tá? Referências para listas, pilhas, árvores e grafos. Tudo isso será o nosso estudo futuro. Então, por isso que o ponteiro vai ser muito útil futuramente, tá bom? Então, como que eu crio um ponteiro? Para declarar uma variável como um ponteiro, deve-se utilizar o símbolo asterisco, né, antes do começo do ponteiro. E o tipo da variável a qual eu estou apontando. Isso é muito importante. Se eu quero um ponteiro para utilizar junto com uma variável do tipo inteiro, eu vou ter que usar int asterisco nome do meu ponteiro. Se eu quiser um ponteiro para apontar para uma variável do tipo float, eu vou ter que colocar ali float asterisco nome do meu ponteiro. Então, eu preciso utilizar o tipo certo para o ponteiro em relação à variável que ele vai trabalhar. Tá? Então, no exemplo acima, temos o tipo, que é o tipo de dado da variável que vamos apontar. Podendo ser int, float, até mesmo um struct. Tá? Continuando, então aqui um exemplo. Né? Depois, temos o asterisco, que nesse caso determina que a variável é um ponteiro. E no fim nós temos o nome do ponteiro, que como o próprio nome diz, é o nome do ponteiro. Então aqui um exemplo. Int asterisco ptr. Então estou criando uma variável do tipo ponteiro que vai verificar a posição de um inteiro. E aí eu criei uma variável do tipo inteiro. Int valor igual a 10. Normal, uma variável inteira. Como que eu associo, como que eu leio o endereço de uma variável que eu criei? Aí vem o e-comercial. O e-comercial e o nome de uma variável vai trazer o endereço da memória daquela variável. Poxa vida, por isso que o scanf tem um e-comercial? Sim. O scanf ele utiliza o endereço da memória para armazenar, para fazer relação com o que eu tenho lá no buffer, que foi digitado no teclado. Então, o e-comercial no scanf é o endereço de memória daquela variável que nós estamos usando. Então, se eu dou e-comercial qualquer variável, ele vai me trazer o endereço da memória. Então, quando a gente está colocando aqui, ptr igual e-comercial valor, nós estamos associando o endereço na memória da variável valor para o ponteiro ptr. Ok? Então, asterisco é para eu criar uma variável do tipo ponteiro e depois ler o valor que está naquele endereço. O e-comercial vai trazer endereço da memória daquela variável. Legal, pessoal? Já vou fazer um teste para mostrar para vocês. Tá? Oi. Sim, sim. Geralmente, junto com o sistema operacional, tá? Ele vai definir ali um range de memória e vai estar alocado de acordo com a disponibilidade, tá? Aí geralmente faz relação com os sistemas operacionais, a parte de paginação de memória, segmentação, tá? Pode ser que eu vou criando ali as variáveis e ele fique num endereço totalmente diferente, uma variável A numa variável B. Quando nós criamos vetores e matrizes, ele cria um endereço sequencial. Tá? Nós vamos ver isso depois futuramente. Mas variáveis distintas, ele pode criar com endereços distintos. Tá? Então aqui, pessoal, operadores, Então, vamos dar nome aos bois, Qual o nome desses operadores? O asterisco, ele é o operador de indireção. Tá? O operador unário e comercial, ele é o operador que traz o endereço na memória. Então, se eu quiser, independente de trabalhar com ponteiro ou não, se eu quiser ver a posição
né, o endereço de uma variável que eu criei na memória, eu utilizo aí o e-comercial, que nós usamos desde lá do primeiro semestre lá no scanf. Legal? Então, aqui, por exemplo, tá? A gente já vai testar isso aqui. Criei um ponteiro chamado ptr e criei uma variável chamada valor, que vai ter um valor 10 ali, um inteiro. E aí, eu joguei o endereço da variável valor para dentro do ponteiro. Tá? Ponteiro, pessoal, só vai armazenar endereço de memória. Ponteiro armazena endereço de memória. Ponto. Tá? E aí eu consigo fazer alguns testes. Por exemplo, quando eu ponho ali o primeiro printf, tá? Aquele percentual x, por que eu usei percentual x? Porque vai me trazer um número hexadecimal. Tá? Então, endereço de memória usa número hexadecimal. Então, quando eu coloquei e comercial valor, vai trazer o endereço de memória da variável valor. Certo? Depois, eu pus ali, ó, segunda linha, endereço igual percentual x, também hexadecimal. Vou ler ali do ptr. ptr é um ponteiro, é a mesma coisa, pessoal. Se eu usar e comercial valor e o ptr, é a mesma coisa. Ele vai trazer o mesmo endereço. Depois eu estou imprimindo ali um inteiro. Quando eu coloco asterisco ptr, o que ele vai fazer? Vai ser a mesma coisa que eu lesse a variável valor. Então, quando eu ponho asterisco ptr, ele vai me trazer o valor que está naquele endereço, que é a mesma coisa quando eu imprimo o valor. Vamos testar para entender melhor? Só qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Eu já tinha começado a fazer aqui para testar. Deixa eu abrir rapidinho. Ai, ai. Peraí. Vou fazer igualzinho, tá? Ó. Val. É val? Valor. Vamos pôr aqui valor. Valor. E eu crio o ponteiro ptr. Por que está como int aqui? Porque a variável que eu vou apontar é int. Se fosse float aqui, tinha que ser float aqui. Tá? Isso é essencial. E aqui eu estou fazendo a associação. Tá? Estou associando o endereço de memória da variável valor a um ponteiro. Tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Endereço de valor. Tá? Aí eu vou imprimir aqui, ó. E comercial valor, que vai trazer o endereço da memória. Certo? E aí, eu vou fazer assim, endereço ponteiro. Eu vou simplesmente fazer aqui, ó, ptr. Tá? Próximo aqui. Deixa eu pular a linha, que senão vai ficar uma zona isso aqui. Próximo aqui. Valor. Assim, conteúdo da variável valor. Certo? Eu vou imprimir aqui, ó, valor. Eu coloquei percentual D, porque ele é um inteiro, né? Percentual D ou percentual I, tanto faz. Valor. E eu vou acessar o conteúdo através do ponteiro. Ó. Vou acessar o conteúdo através do ponteiro. Aí eu faço assim, ó. Asterisco ptr. Tá? Vou compilar, vou salvar, compilando, testando. Eu falei que ia ficar uma bagunça isso aqui. Pera aí, deixa eu só arrumar para vocês entenderem melhor. Só um minutinho, pessoal.
Organizando essa bagunça aqui. Compilando. Testando. Endereço da variável valor. 62FE44. É um hexadecimal. Endereço do ponteiro. 62FE44. Olha, é o mesmo endereço. Tá vendo? Por quê? Nós associamos o ponteiro com aquela variável. Conteúdo lá da variável valor, 10. Conteúdo do ponteiro, 10. Então, o ponteiro está ligado com essa variável valor. Tá? Então, tudo que eu fizer agora com o ponteiro vai impactar lá na variável valor. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, asterisco PTR igual a 25, 45, por exemplo, e eu imprimir aqui de novo, tá? Se eu imprimir aqui de novo, olha o que vai acontecer. Ó, eu alterei o valor. Alterei o valor pelo ponteiro, ó. O valor vai ficar com 45 e o ponteiro vai ficar com 45. Tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? O nome da variável, pessoal, nada mais é que uma referência para o endereço da variável na memória. E o ponteiro também é uma referência para o endereço da variável lá na memória. Tá? Então, isso vai me permitir ter diversas ferramentas que vão me auxiliar na nossa disciplina para criar algoritmos mais complexos, acessando diretamente o endereço na memória. Pessoal, dúvidas? Pode perguntar, sem dó. Tranquilo? Posso ir para frente? Legal, legal, legal. Aqui, né, o mesmo teste que nós fizemos, né? O percentual x é para imprimir ali o hexadecimal. Se você quiser usar percentual p também, de ponteiro, ele também funciona. Tá? Eu acabei de falar isso. Então, asterisco PTR, a variável PTR tem o endereço da variável valor. Para encontrar esse valor, usamos o operador asterisco antes do nome do ponteiro. Então, sem o asterisco, eu tenho um endereço. Com o asterisco, eu consigo ler, gravar, modificar. Tá bom? Nós temos também a possibilidade de criar ponteiro para ponteiros. O que significa? O meu ponteiro PTR está armazenado na memória também. E eu posso criar um ponteiro para o meu ponteiro PTR. Então, para isso, eu preciso colocar o número de asteriscos de acordo com o ponteiro ao qual ele faz referência. Então, se for um ponteiro simples, vai ter um asterisco só. Se for um ponteiro de ponteiro, vai ter 2 asteriscos. Se for um ponteiro de ponteiro de ponteiro, terão 3 asteriscos. Tá? Então vamos ver aqui na prática. Tá? Ó, int asterisco asterisco PTR2, tá? Ponteiro para ponteiro. Então o que vai ter nesse PTR2? Vai ter o endereço do PTR1, certo? Depois eu tenho ali int asterisco PTR1, é um ponteiro normal. Aí eu vou criar ali a minha variável, tá? E eu vou associar PTR2 vai ser igual ao endereço do PTR1. PTR1 vai ser igual ao endereço da variável. Legal? E aí eu vou alterar, por exemplo, o valor do PTR1. Eu vou alterar o valor do ponteiro 1. Consequentemente, o nosso teste que nós fizemos anteriormente, ele vai alterar o valor da variável. E depois eu estou alterando o valor, né, que está associado ao PTR2 para 50. Vamos ver o que acontece nesse caso, só para a gente entender. Eu vou deixar esse exemplo aqui
Vou fazer um novo, tá? Só para não estragar aqui nossos exemplos, tá? Uma pastinha aqui, ó. B. Legal. Então vamos fazer esse outro exemplo, tá? Ó, int valor, tá? Vamos fazer um com float só para ver a diferença. Float test igual a 20. Legal? E aí eu vou fazer o meu primeiro ponteiro, ptr1, certo? Esse ponteiro ptr1 eu vou apontar para uma variável do tipo float, então ela precisa ser float, isso é essencial. Vamos criar aqui, ó, o segundo ponteiro. Como ele é um ponteiro que vai apontar para um outro ponteiro, ele tem 2 asteriscos. Então, se fosse um ponteiro de um ponteiro de um ponteiro, 3, 4, 5 asteriscos, quantos ponteiros for. Tá bom? Ok, pessoal? E agora eu vou fazer as associações, certo? Então, primeiro, assim, ó, ptr2 vai ser igual o endereço do ptr1. Legal? O ptr1 vai ser igual ao endereço do teste. Ok? Opa, ficou errado. ptr1 vai ficar endereço do teste. Vamos imprimir algumas coisas aqui para ver, tá? Como isso aqui está. Ok, endereço ptr1. Primeiro, endereço do teste, certo? Vamos colocar aqui, ó, percentual x barra n, e a gente vai fazer assim, ó, teste. Quero saber o endereço da variável teste. Próximo, quero saber o endereço do ptr1. Legal? Então eu vou fazer assim, ó, endereço do ptr1, tá? Endereço do ptr2. Vou saber o endereço de todo mundo aqui. Legal? ptr2. Estou buscando os endereços primeiro, tá? Aqui a gente está fazendo desse jeito. Eu vou fazer o seguinte: eu quero saber o valor, né, do conteúdo do ponteiro 1. Então, como é float, eu vou colocar percentual f. Tá? Então, eu quero saber o conteúdo do ponteiro 1. E eu quero saber o conteúdo do ponteiro 2. Ó, ponteiro 2. Certo? Só que o ponteiro 2 tem 2 asteriscos, certo? Legal. Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos lá. Eu vou compilar e eu vou rodar. Olha aqui. O endereço da variável teste é 62fe4c. O endereço da variável do ponteiro 1 é 62fe40. E o endereço do ponteiro 2 é 62fe38. Notem que são endereços totalmente diferentes, tá? Porque cada um está num espaço da memória. Porém, isso é o endereço na memória, é o posicionamento na memória. Agora, o valor que está dentro do ponteiro 1 vai ser 62fe4c, que é a variável, é o
onde eu estou armazenando o conteúdo da variável teste. O endereço o que eu tenho armazenado aí no PTR2 vai ser 62FE40, que é o conteúdo do ponteiro 1, o endereço do ponteiro 1. Então, um ponteiro do ponteiro, ele faz uma ligação indireta. Notem aqui, valor, lendo aí do ponteiro 1. Ele vai ler o valor que está nesse endereço aqui, ó, 62FE4C, que é 20. O ponteiro do ponteiro, ele vai pegar ali a posição do ponteiro 1 e, consequentemente, ele vai pegar o valor. Então, uma ligação indireta, ele vai me trazer também o valor 20. Tá? Então, notem que nós temos dois ponteiros que, indiretamente, o ponteiro 2 está se ligando com a variável teste. Aí, vamos fazer uma experiência. Tá? Vamos fazer assim, ó. PTR2, eu vou alterar o valor para 30, certo? E aí eu vou imprimir aqui de novo. Vou imprimir aqui o valor também, ó. Aqui é acesso direto lá na variável, tá? Eu vou pôr um número decimal, porque é um número decimal só para a gente testar. Então aqui eu estou mostrando antes, aqui eu estou modificando e aqui eu estou mostrando depois, tá? Deixa eu compilar e eu vou rodar. Pessoal, olha que interessante. Aqui antes da modificação, eu alterei pelo ponteiro 2, que é o ponteiro indireto. Ele mudou esse endereço aqui. Onde efetivamente ele fez a modificação? Nesse endereço, 62FE4C. Esses outros endereços, 62FE40, 62FE38, ele não mudou nada. Por quê? Esses endereços contêm o endereço da memória da variável teste. Porém, o conteúdo que foi modificado é só o valor final ali na minha variável. Ok? É confuso, né? Mas é muito interessante. Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Cadê? Não tem nada lá no nosso chat. Então vamos continuar. Legal. Então, resumindo aqui, o asterisco PTR1, conteúdo do endereço apontado, ou seja, o conteúdo da variável. E o asterisco PTR2 acessa o conteúdo do endereço armazenado no ponteiro que é referenciado. Então, é uma ligação indireta. Tá? Legal? Nós podemos fazer associações. Então, já fizemos aqui uma associação de atribuição de valor, de associação de valor. Então, aqui, por exemplo, se temos dois ponteiros, P1 e P2, e quisermos que o P1 aponte para o mesmo lugar que o P2, basta fazer P1 igual a P2. Tá? É interessante observar que se o objetivo for que a variável apontada por P1 tenha o mesmo conteúdo da variável apontada por P2, deve-se fazer asterisco P1 igual asterisco P2. São coisas diferentes. Tá? Então, o que significa? Quando eu faço P1 igual a P2, eu estou pegando o endereço. Estou pegando o endereço que está armazenado em P2 e jogando para P1. Tá? E quando eu quero fazer a ligação de um valor, aí sim eu uso o asterisco P2, ele vai pegar o valor que está armazenado lá no ponteiro P2 e vai jogar no valor que está associado à variável P1. Tá? Vamos fazer um outro exemplo, daqui a pouco, para a gente entender melhor. Tá? Incremento e decremento. Então, quando incrementamos um ponteiro, ele passa a apontar para o próximo valor do mesmo tipo.
para o qual o ponteiro aponta. Então isso é bastante utilizado com vetores, né? Os vetores eu tenho uma sequência, então se eu quero ir para o próximo item ali do meu vetor que está apontado para o meu ponteiro, se eu dou um P++, eu vou andar ali uma posição ali no meu vetor, ou na minha matriz. E o decremento é a mesma coisa, né? Ele vai andar, sei lá, 4 bytes para frente ou 4 bytes para trás, falando de números inteiros, por exemplo. Tá bom? Então, estamos falando de operações com ponteiros e não de operações com o conteúdo das variáveis, tá? Para as quais eles apontam. Por exemplo, para incrementar o conteúdo de uma variável apontada, a gente sempre precisa fazer assim, ó, asterisco P, que aí, quando a gente põe um asterisco, a gente está falando do valor. Tá? E quando a gente não usa o asterisco, nós estamos falando do endereço do ponteiro. Então, nessa situação aqui, que eu estou mostrando, eu estou adicionando 1 ao valor armazenado na variável que está associada aqui ao meu ponteiro. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Então, aqui, soma e subtração de inteiros com ponteiros. Vamos supor que você queira incrementar um ponteiro de 15 unidades. Então, basta fazer P igual a P mais 15, né? Ou P mais igual a 15. Se você quiser usar o conteúdo da memória apontada 15 posições adiante, então você vai fazer assim, asterisco P mais 15. Tá? Então isso a gente utiliza mais com vetores e matrizes. Por quê? Vetores e matrizes, elas têm quando a gente cria um vetor, ela fica numa sequência no armazenamento ali direto. Tá? A subtração funciona de forma similar. Tá? Comparação entre dois ponteiros. Podemos saber se dois ponteiros são iguais, né, utilizando os operadores relacionais. Igual, igual e não igual. Tá? No caso de operações do tipo maior, menor, maior igual, menor igual, estamos comparando qual ponteiro aponta para uma posição mais alta ou mais baixa na memória. Mas isso aí é muito relativo, porque dependendo da alocação, eu posso criar uma variável depois, mas ela está com um endereço menor. Tá? O importante é o igual e o diferente. Por quê? Eu vou saber se o endereço do ponteiro é o mesmo. Tá bom? Existem operações que não podemos efetuar sobre um ponteiro, né? Por exemplo, dividir, multiplicar, isso não é funcional, né? Assim como adicionar dois ponteiros, adicionar ou subtrair. Então não faz sentido, né? Porque a gente está falando de endereço. Então eu vou somar dois endereços, não faz sentido somar dois endereços ou multiplicar um endereço, por exemplo. Tá bom, pessoal? Eu já volto aqui, só deixa eu fazer um teste aqui para vocês sobre a operação, tá? Então, por exemplo, vamos fazer esse teste aqui. Bom, deixa eu abrir um novo teste. Fazer um novo teste aqui, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu vou criar um inteiro da variável a e eu vou criar um inteiro da variável b, tá? Se eu fizer assim, ó, vou criar um ponteiro pa, certo? E eu vou criar um ponteiro bb, legal? Eu posso fazer assim, direto. Posso fazer assim, não tem problema. Deixa eu fazer mais simples, senão para não confundir o pessoal.
Eu vou associar aqui PA vai ser igual ao endereço da variável A e o PB vai ser o endereço da variável B. Tá? Legal? Se eu for imprimir aqui, ó, eu vou imprimir o seguinte. Eu vou imprimir primeiro endereço da variável A, certo? E eu vou imprimir valor da variável A. Então vou fazer assim, ó. Aqui o endereço nós vamos é um hexadecimal e aqui a variável ela vai ser um inteiro, tá? Então eu vou imprimir da seguinte forma. Eu vou imprimir usando o ponteiro. Primeiro, eu vou jogar aqui, ó, PA, que eu vou pegar o endereço que está armazenado no ponteiro A, que faz referência à variável A. E o valor, eu vou ler o valor associado ao ponteiro. Então eu ponho um asterisco PA. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para PB. Ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa para PB. Tá? Mas vamos supor que eu faço assim, ó. PA igual PB. Opa. PB. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, na verdade, pegando o valor da variável que está associada ao PB, estou jogando como valor que está associado à variável de PA. Eu não estou fazendo uma ligação. Tá? Na verdade, eu só estou atualizando o valor da variável PA. Tá? Aí eu vou imprimir de novo aqui. Certo? Aí vamos supor que eu quero fazer isso aqui, ó. PA tá? mais. Tá? Por entre parênteses aqui que é melhor. Opa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor de PA, estou somando mais um dentro da variável PA. Aí eu vou mostrar de novo. Tá? Vamos testar aqui. Vou salvar. Vou compilar. Eu vou testar. Vamos lá. Endereço da variável A. 62FE3C. Valor 10. Endereço da variável B. 62FE38. Valor 20. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o valor de B e joguei dentro de A. Ó, 20, 20. Atualizou somente o valor, mas o endereço é o mesmo. Tá? Aqui deu algum erro, eu preciso arrumar esse erro. Tá? Porque o mais ali não deu muito certo. Tá? Isso é um jeito. Tá? Deixa eu fazer assim. Ver se corrige o nosso problema. Não, tá algum probleminha aqui. Vou fazer assim então. Ó, somou 21, tá? Mas os endereços se mantêm o mesmo. Então, quando eu uso o asterisco, eu, na verdade, estou mudando o valor. Porém, quando eu fizer assim, ó, PA igual a PB, eu estou jogando
o endereço, né, a referência de PB para dentro de PA. E aí o que vai acontecer? O que eu mudar aqui na variável, por exemplo, eu tenho a variável A, eu vou jogar um valor de 50 aqui para ela, tá? E se eu mostrar agora, tá? Ele vai ser totalmente independente, tá? Então eu vou até fazer assim. Vai mostrar A. Então eu vou mostrar o endereço de A. Eu vou mostrar o valor que eu tenho na variável A. E eu vou mostrar o ponteiro aqui, tá? Mostrar o ponteiro. Olha aqui, pessoal. O endereço de A se manteve, ó, 62FE3C, com o valor 50. Porém, o ponteiro A e o ponteiro B ficaram como dois ponteiros, ok? Apontando para 62FE38. Tá? Os dois ponteiros estão apontando para a variável B. Então, tanto quando eu li o ponteiro A e o ponteiro B, os dois leram o mesmo valor. Então, existe uma diferença muito grande ao fazer isso, tá? Ao você associar o valor no ponteiro B ao ponteiro A, quando modificar efetivamente o endereço aqui do ponteiro A com o endereço do ponteiro B. Tá? Eu tenho dois ponteiros, eles não são ponteiros que estão ligados, diretos, não são ponteiros de ponteiros, mas são dois ponteiros que apontam para a mesma variável. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Ok? Pessoal, vocês querem fazer um intervalo agora e a gente volta e eu continuo? Ou a gente pode continuar? O que vocês preferem? Eu tô sem. Hoje eu não consigo fazer enquete. Tá bom. Porque precisa tá com a cabeça fresca, né? Então, beleza, vamos fazer um intervalinho e mais tarde a gente volta para continuar aqui nosso estudo, tá bom? Daqui 30